paz a todos. Amém. Pedir aos irmãos que abrem a escritura, livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 23. Hebreus capítulo 9, versículos 23, vamos ler até o capítulo 10, versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para a si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui, venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados, pela oblação do corpo de Jesus Cristo feita uma vez. Assim, todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Daqui em diante esperando, até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Amém. Até aqui, meus irmãos. Podem se assentar. Então nós vimos semana passada a exposição aqui do capítulo 9, versículo 1 em diante. Eu me detive um pouco mais no versículo 15, que diz ali: por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. E
esse assunto, né, do Novo Testamento, ele tem continuidade também nessa porção que vai ser exposta hoje, né, especialmente mais para o final ali eu vou voltar nesse tema, né, ele retoma ali no versículos do 15 ao 18, né, ele relembra novamente, né, essa nova aliança que Deus propõe, né, sendo que há outras menções também, né, no texto. E então mais adiante nós vamos retomar esse assunto também, né, do Novo Testamento, mas em Hebreus capítulo 9, versículo 23, ele está ali, foi mencionado, a exemplo que tanto o Novo Testamento, que ele é feito por meio do sangue de Jesus, né, onde Jesus mesmo fala lá em Lucas. Vamos comigo lá, Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 14 em diante. Nos é dito o seguinte: e chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Então veja que o Novo Testamento ele é estabelecido no derramamento do sangue do nosso Senhor Jesus. E é dito aqui também em Hebreus capítulo 9, que mesmo o Velho Testamento, o versículo 19, Hebreus 9, 19, é dito o seguinte, aliás, o 18, 9, 18. Por isso também o primeiro, ou seja, o Velho Testamento, não foi consagrado sem sangue. O novo é consagrado com o sangue de Cristo, mas o velho também não foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado todo o povo, todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lucro puro e sopo e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo. Isso, inclusive, é uma tipologia que aponta para o sangue de Cristo, porque o sangue de Cristo ele vai ser chamado, inclusive no livro de Hebreus, de o sangue da aspersão. Só que lá nós tínhamos, né, o sangue de bezerros e bodes aspergindo tanto o povo como o próprio livro da lei, né, então, portanto, da aliança do Senhor, do pacto, né, do testamento. No caso, o primeiro, o Velho Testamento. Mas agora, o sangue de Jesus, ele é aspergido sobre nós. O sangue de Cristo ele é o sangue da aspersão do Novo Testamento, que estabelece o Novo Testamento. E aí, tanto é que Moisés fala, aspergiu, né, o mesmo livro como todo o povo, né, com aquele sangue misturado com aquela água. E no versículo 20 dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. Veja que essa aspersão ela foi sendo feita sobre todos os utensílios que havia. Da mesma forma, o sangue de Cristo ele é aspergido sobre nós. E dessa forma nós somos purificados. Portanto, o sangue de Cristo, aqui ó, capítulo 12, versículo 24, diz o seguinte: e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que de Abel. Então, vejam que o sangue de Jesus, esse sangue, né, que estabelece essa nova aliança, esse Novo Testamento, é chamado sangue da aspersão. E toda aquela aspersão que Moisés fez, ela apenas apontava para a aspersão do sangue de Cristo. Aí diz o seguinte: e quase todas as coisas, Hebreus 9, 22, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Aí nós entramos no versículo 23, primeiro de hoje, de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, ou seja,
aquele tabernáculo, todos aqueles utensílios que são figuras das coisas celestiais, elas deveriam assim terem sido purificadas, né, com aquele... Mas as próprias coisas celestiais, com sacrifícios melhores do que estes. Então as coisas celestiais não seriam purificadas com sangue de bodes, bezerros ou qualquer outro animal. Somente com o sangue de Jesus. E aí vem uma pergunta, né? Que coisas celestiais são essas, né, que precisam de purificação? Porque, como assim, né? As próprias coisas celestiais, né, dando a entender que, né, precisam ser purificadas, né, com sacrifícios melhores do que estes. Né? E aí existem várias interpretações, né? Alguns entendem, né, que de alguma forma, né, os céus, né, precisariam ser purificados por causa da queda dos anjos, né? Quando Satanás peca e leva um terço, né, de anjos com ele, então precisaria haver alguma purificação. Né? Eu não sigo essa linha, né, de interpretação, né, nesse sentido, por mais que alguns entendam dessa forma. Vai ter os adventistas do sétimo dia que vão afirmar o cúmulo de que Jesus morre na cruz, derrama o seu sangue, né, fazendo ali propiciação, expiação, só que ele teria então levado o seu sangue, né, literalmente, né, para os céus, e o seu sangue teria estado contaminado com os nossos pecados. E aí, dessa forma, né, ao levar o seu sangue, junto com os nossos pecados, teria gerado uma contaminação no santuário celestial. Então, pensa que o sangue de Jesus, nessa heresia adventista, teria sido o meio pelo qual os céus teriam sido contaminados. Mesmo que não o próprio sangue em si, né, mas o sangue teria sido o meio. Os nossos pecados é que teriam sido a contaminação, mas o sangue de Jesus teria sido o meio que teria levado. Então, assim, ó, eu não sei de onde que conseguiram inventar, sabe? Não, na verdade, eu sei de onde que vem. Né? A palavra diz são doutrinas de demônios, né? Então, assim, essa doutrina de dizer que o sangue de Jesus teria levado, né, a contaminação para os céus é uma doutrina demoníaca, né, diabólica. Mas por mais que ele seja um texto realmente de difícil interpretação, uma outra possibilidade, né, de interpretação aqui é a seguinte, né, as próprias coisas celestiais, né, apontando então sim para um santuário, né, um templo celestial. Só que, o que acontece, meus irmãos, quando nós somos unidos a Cristo, nós morremos com Ele, nós fomos sepultados com Ele, ressuscitamos com Ele, e o que é dito a respeito de nós? Que nós estamos com Cristo assentados nos lugares celestiais. Não é dito apenas que nós estaremos no futuro, mas já é dito no presente. Estamos com Cristo, assentados nos lugares celestiais. A palavra também fala a respeito de nós, que em Cristo nós fomos constituídos como sacerdotes. É dito que nós somos edificados um santuário para o Senhor. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 5, diz o seguinte: e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então nós estamos sendo edificados uma casa espiritual ao nosso Deus. Efésios, capítulo 2... Efésios, capítulo 2, versículo 20 ao 22, vai dizer o seguinte: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados
para a morada de Deus em espírito. E assim por diante, nós poderíamos, né, ir aqui somando vários e vários outros textos, né, que apontam para nós como esse edifício, esse templo do Senhor, onde nós, tanto individualmente como também coletivamente, ou seja, toda a igreja do Senhor é edificada como esse templo santo do Senhor. O livro de Hebreus vai apontar também que, lá no capítulo 12, versículo 22, vai dizer o seguinte: mas chegastes, ou seja, falando de nós, né? Mas chegastes ao monte Sião, Hebreus 12, 22. Mas chegastes ao monte Sião. Que monte Sião é esse? Não é aqui na terra, é nos céus. Esse monte Sião é o monte que está nos céus. Chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus. Então vejam que, espiritualmente, a localização da igreja, por mais que, né, fisicamente nós possamos estar aqui na terra, mas espiritualmente nós estamos unidos a Cristo, assentados com Ele nas regiões celestiais, e é dito que nós chegamos ao monte Sião. No 23, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus. E a Deus, o juízo de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Portanto, essas coisas celestiais, né, que precisariam ser purificadas pelo sangue de Cristo, pode muito bem ser o que então? Esse templo que é formado por todos os remidos, que espiritualmente se localiza nos céus, onde uma vez unidos a Cristo, redimidos por Ele, pelo seu sangue, passamos a estar assentados com Ele nas regiões celestiais e sendo todos edificados esse templo santo para o Senhor. Então, todo o texto de Hebreus, todo o tempo, o sangue de Cristo ele está sendo apontado, trazendo purificação para quem? Sempre para o povo de Deus. Então, não seria diferente neste contexto. Tem algum outro aspecto, né, que, ao Jesus derramar o seu sangue e nos redimir, isso, não que isso traga purificação, tá? Mas isso vai manifestar um aspecto da justiça de Deus que até então era algo que estava, vamos dizer assim, não estava revelado ainda. Como é que iriam se dar essas coisas? Por quê? Como é que Deus, um Deus justo, ele poderia perdoar o pecador sem, ao mesmo tempo, se tornar injusto? Por quê? Porque um juiz justo, o que ele precisa fazer em relação a um crime? Vou pegar, né, aqui na Terra. Aqui. O que um juiz precisa fazer? O homem vai lá e mata. O juiz pode dizer assim: não, mas eu sou um juiz de amor, um juiz bonzinho, né, eu vou te libertar. Ele pode fazer isso? Né? Ele seria considerado um bom juiz se ele simplesmente pega um assassino e, eu sou um juiz cheio de amor no coração, eu amo muito, né, a tu que é um assassino, eu vou te libertar, não vou te condenar. Um juiz não poderia fazer isso. Então um juiz, para ele ser considerado, né, um bom juiz, ele precisa ser um juiz justo. E se ele é um juiz justo, alguém que comete um crime é punido pelos seus crimes. Ele recebe a devida condenação pelos seus crimes. Se aqui na Terra as coisas são assim, será que Deus agiria de modo diferente? Ele que de fato, porque os homens aqui muitas vezes, sabe, tem um parâmetro de justiça todo torto. Mas agora, e o nosso Deus? Ele é quem traz a própria definição do que é justiça. Então como é que o nosso Deus poderia agir contra a sua justiça? E aí, lá em Romanos, capítulo 3, versículo 21 em diante, diz o seguinte: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é,
a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação. Ou, como eu já tinha afirmado, né, no outro culto, né, essa palavra propiciação poderia também ser traduzida como propiciatório, né, o qual Deus propôs para propiciatório, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, qual é o ponto, meus irmãos? Jesus precisava derramar o seu sangue. Ele precisava morrer pelos nossos pecados como nosso substituto, como aquele que é o fiador da aliança, o mediador, não só mediador, né, como fiador, portanto, assumindo a dívida e quitando a dívida. E dessa forma, meus irmãos, uma vez que Jesus ele morre em nosso lugar, uma vez que ele recebe a nossa punição, aquela que nós merecíamos, ele como nosso fiador recebe essa punição em nosso lugar, ele cumpre a justiça de Deus. Por quê? Porque o nosso pecado, ele não ficou impune. Se Deus simplesmente não punisse os nossos pecados, e simplesmente por conta própria decidisse, não, eu vou perdoar porque eu sou um Deus de amor. Ok, ele seria um Deus de amor ao nos perdoar, mas a sua justiça seria afetada porque ele não teria punido os nossos pecados. Mas uma vez que Jesus ele se coloca como nosso fiador, o fiador da nova aliança, e ele morre então em nosso lugar, recebendo a punição que era para nós, de todos nós, de todo mundo. Essa punição recai sobre Cristo e ele é punido em nosso lugar. Então, uma vez que os nossos pecados foram punidos nele, ele como nosso fiador, então a dívida é dada como quitada. E Deus não tem a sua justiça de modo algum afetado ao nos perdoar, quando nós depositamos nossa fé em Jesus Cristo. Por isso que é dito que, dessa forma, né, por meio da propiciação, por meio de Jesus Cristo, por meio do seu sangue derramado, né, e, portanto, então, pela nossa fé no seu sangue, Deus, ele não apenas ele é o nosso justificador, mas ele é justo e justificador. Ou seja, a sua justiça permanece intacta ao nos justificar. Então é algo muito tremendo, é algo que vai muito além da sabedoria humana, né? A forma como Deus determinou, né, para que nós fôssemos justificados. E dessa forma a sua justiça permanecer inabalável, intocável. Continuando aqui, versículo 24, Hebreus 9, 24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Então vejo que Jesus não era dos templos feitos por mãos humanas, né, como o sumo sacerdote todo ano entrava, né, ou no tabernáculo antes, depois no templo, uma vez no ano. Não, Jesus ele entra nos céus, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Ele entra no céu uma vez, não literalmente, né, levando o seu sangue, mas por meio do seu sangue. É interessante que lá em Hebreus 9, no versículo 12, é dito assim, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. É interessante a palavra, que não diz assim, mas com seu próprio sangue, como se ele literalmente tivesse, né, levado numa vasilha, alguma coisa assim, né, o sangue ele tinha derramado na cruz, tipo literal, assim, né, e levado, né, lá para o céu, assim, apresentando, né, aquele sangue. Então não é com, né, mas é por seu próprio sangue, ou seja, o sangue ele derramou aqui na terra. E por esse sacrifício, por esse sangue derramado, é que ele adentra os céus. E
portanto, né, como diz aqui, entrou no mesmo céu para agora comparecer por nós perante a face de Deus. E toda vez que se houver um acusador que nos acusa, como é dito lá em Apocalipse, né? Olha só, Apocalipse capítulo 12. Apocalipse 12, versículo 9 ao 11. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Vejam que isso aqui, só para deixar claro, meus irmãos, isso aqui é algo que vai acontecer ainda. Tá? Esse evento aqui, onde Satanás será precipitado, é o que irá acontecer, é justamente o que vai dar o estopim para o início da grande tribulação. Tá? Olha só, foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E eu vi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado. Vejam, isso aqui não está falando daquela queda de Satanás que ocorreu lá no princípio. Porque lá no princípio, quem é que ele estaria acusando? Não teria ninguém para acusar ainda. Então, uma vez, esse ponto onde ele é derrubado, é um contexto onde ele já ficou por muito tempo na presença de Deus ali, acusando a nós. Como é dito aqui, ó. O acusador de nossos irmãos é derrubado. Quem são esses irmãos aqui? Todos nós, o povo de Deus. O qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então nós éramos acusados diante de Deus por Satanás de dia e de noite. Somos, né, ainda. Só que quando nós somos acusados por Satanás diante de Deus, se nós abandonássemos a fé e não dependêssemos do sangue de Cristo, nós estaríamos perdidos. O acusador iria nos levar com ele para o inferno. Mas, se nós permanecermos firmes na fé, no sangue de Jesus, na propiciação que foi feita por nós na cruz, olha o que é dito no versículo 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Não amaram suas vidas até a morte. Então essa acusação que nos é feita diante do trono de Deus por Satanás, ele como um promotor, né, tá ali, tipo, ele pecou assim, pecou assado, todos esses itens da tua lei ele transgrediu. Ele merece a condenação. De fato, é o que nós merecemos. Mas, né, quando nós confessamos nossos pecados, quando nós recorremos ao sangue de Jesus, confiamos no sangue de Jesus, esse sangue precioso, que nos purifica de todo pecado, nós somos então lavados no sangue de Jesus. E por meio da fé no sangue de Jesus, Jesus como nosso advogado, como é dito lá em 1 João capítulo 2, Jesus que é o nosso advogado, o que ele apresenta como nossa defesa perante o Pai? Ele apresenta o seu sangue. Não literalmente assim, olha, ainda lá, né, com um potinho com sangue, mas ele apresenta a si mesmo. Né? Eu morri. Eu sou o cordeiro que foi morto. Eu morri por aquele que está sendo acusado. Por aquele que está sendo acusado, mas que confia em mim, no meu sangue. Então como é que Deus poderia cobrar duas vezes? Pode uma dívida ser cobrada duas vezes? Se tu pagou um boleto e daí a empresa vai lá e te coloca, né, protesta, né, aquele boleto daí te cobrando novamente ele. Simplesmente leva lá o comprovante, tá aqui, tá quitado, tá pago. E aí imediatamente tem que ser tirado aquela cobrança. Então, nós vencemos pelo sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro que nos traz essa vitória. E ele, como nosso advogado, né, como diz lá agora em Hebreus 9:24, né, porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus.
Por nós em que sentido? Como nosso advogado, como nosso intercessor. Aquele que tanto intercede por nós, como também nos defende. Glória a Deus por esse advogado. Com certeza, nosso Senhor Jesus jamais perderá uma causa para Satanás. Jamais. Então, que nós venhamos a confiar no nosso advogado, nosso Senhor Jesus. Aí diz assim, versículo 25, nem também para a si mesmo se oferecer muitas vezes. Como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. Vejam, ano após ano, o sacerdote, o sumo sacerdote precisava entrar lá com sangue de touros, de bodes dentro do Santo dos Santos para fazer a expiação. E era uma expiação que nós sabemos que era apenas simbólica, não removia de fato os pecados. Mas agora Jesus não precisou se oferecer muitas vezes. Como diz o versículo 26, de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Ele que é o cordeiro morto desde a fundação do mundo. Só que, por que ele é o cordeiro morto desde a fundação do mundo? Porque desde a fundação do mundo já estava planejado que ele iria vir uma vez e morrer pelos nossos pecados. E o sacrifício dele, único, é completamente suficiente. E ao se supor que Jesus poderia vir uma segunda vez, simplesmente nós estamos anulando essa suficiência. Então vejam que é algo gravíssimo afirmar ou achar que o sacrifício de Cristo poderia ser repetido. Precisaria de um segundo. Porque se precisaria de um segundo, por que não um terceiro, por que não um quarto, e por que não indefinidamente? E aí, se é assim, então em que aspecto teria sido melhor o sacrifício de Cristo do que o que era feito antes? Seria a mesma coisa. Mas, se não é assim, então se Jesus não precisa oferecer mais sacrifício, se um único é suficiente, aí eu me pergunto, por que é que uma grande parte daqueles que se dizem cristãos, mas não são, de fato, né, os papistas, os romanistas, toda missa o que é feito? É renovado o sacrifício de Jesus. A missa não é a mesma coisa que a ceia do Senhor. Porque na ceia do Senhor nós estamos relembrando o sacrifício do Senhor Jesus. O pão é um símbolo do corpo de Cristo, o cálice é um símbolo do sangue de Cristo, e nós estamos ali ceando em memória do Senhor, relembrando o seu sacrifício, que foi feito uma única vez. Nós não estamos renovando, nós não estamos repetindo o sacrifício, nós não estamos oferecendo o pão e o cálice em sacrifício a Deus. Simplesmente não é um sacrifício, simplesmente é um símbolo que aponta para o sacrifício feito há praticamente 2000 anos atrás. É um símbolo. É feito em memória, nós estamos apenas relembrando aquele sacrifício que foi feito. Mas agora, na heresia católica, apostólica romana, eles afirmam que a missa é sacrifício, que o padre é um sacerdote que está novamente repetindo, renovando o sacrifício de Jesus. A única coisa que eles dizem, né, é que é um sacrifício incruento, né, que não tem sangue. Mas daí, peraí, mas sem derramamento de sangue não há remissão? Então como é que pode ser, né? Então, de que adiantaria, né, um sacrifício sem derramamento de sangue? Não adiantaria de nada, porque sem derramamento de sangue, como diz ali em Hebreus 9:22, não há remissão. Então, como é que né, tu vê que é todo contradizente. O livro de Hebreus é um livro tremendo, para desfazer as heresias. A heresia católica, no que tange, né, ao principal momento, né, da liturgia deles, que é a missa, né? Tanto é que a própria missa, né, o ponto principal dela é a Eucaristia. Missa, na verdade, não é o nome de todo acabou tendo, né, esse nome, né, de toda a celebração, né, do início ao fim. Mas, originalmente, né, missa era dado o nome, né, mais especificamente ao momento da Eucaristia.
Esse é o momento, né, mais importante ali. Só que para eles, né, é um sacrifício, porque eles entendem que o pão ele se transforma, né, se transubstancia, né, a substância do pão passa a ser literalmente, né, o corpo de Cristo. O cálice ali, o vinho, né, literalmente se transforma, né, se transubstancia no sangue de Cristo. E eles oferecem, né, o padre ali oferece aquilo em sacrifício. Ele oferece, de fato, né, em sacrifício a Deus. Novamente, repetindo. E fazem isso, missa após missa. Se fizerem todo dia a missa, vai ter todo dia, né, a renovação do sacrifício de Jesus ali, anulando completamente, sabe, a distinção que há entre o Velho Testamento, onde sim haviam sacrifícios diários, e a Nova Aliança, o Novo Testamento, onde o sacrifício de Cristo foi feito uma vez, de uma vez para sempre, sem repetição. Então as trevas são grandes, daqueles que julgam que haveria alguma necessidade de repetição do sacrifício de Cristo. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Uma vez ele se manifestou para isso. Para aniquilar o pecado, para desfazer, né, o pecado. Vejo que lá em 1 João, capítulo 3, versículo 5 ao 8, é dito o seguinte: bem sabeis que ele se manifestou para tirar os vossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele, não pratica o pecado. Qualquer que permanece em pecado, não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então, já que Satanás foi o tentador, que por meio então da sua tentação, né, introduziu o pecado no mundo, e dessa forma a mulher e o homem pecaram, né, e, portanto, por meio do pecado a morte foi introduzida no mundo, tudo mais, corrupção. Então Jesus vem para desfazer as obras do diabo, para aniquilar o pecado, como diz aqui, pelo sacrifício de si mesmo. Versículo 27, Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Então olha como há essa ênfase, né, no uma vez, uma vez, uma vez. Só para os irmãos entenderem, né? Olha só, lá em Hebreus 7, 27, já dizia, no final do versículo: porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Hebreus 9, versículo 12: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. E aqui depois, no capítulo 10, nós vamos ler várias e várias outras vezes essa afirmação do sacrifício único, feito uma única vez. Porque é um sacrifício perfeito. Se houvesse a necessidade de mais de uma vez, significaria que aquele sacrifício que Jesus fez não seria perfeito. Ponto. Então, ao se entender que precisaria de uma repetição, significaria que está sendo anulada a perfeição do sacrifício de Cristo. Simplesmente é isso que alguém precisa afirmar para dizer que o sacrifício de Cristo precisaria ser repetido. É que não foi suficiente, não foi perfeito. Mas uma vez que claramente o sacrifício de Cristo, ele foi perfeito. Ele é plenamente suficiente para tirar todos os pecados do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, o seu único sacrifício é suficiente. Ele fez propiciação, não só pelos nossos pecados, como pelo do mundo inteiro. Continuando. Como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Aqui é mais um versículo que coloca, não só coloca em xeque, na verdade é que dá um xeque-mate
heresia dos espíritas, que creem em reencarnação. Eles afirmam, né, que o homem, né, que uma alma, né, pode, vive aqui, daí morre, depois vai, reencarna num outro ser, né, e tal, e assim vai indo sucessivamente, várias e várias reencarnações. Mas daí, o que é dito aqui na Escritura? Como aos homens está ordenado morrerem uma vez. O que vem depois dessa uma vez? O juízo. O juízo. Ponto. Então não é, vindo depois disso, né, a reencarnação, uma outra vida. Não é isso que está escrito. Depois que morreu. Vindo depois disso o juízo. Ponto. Então não tem. A doutrina espírita, né, essa doutrina diabólica, né, uma doutrina claramente, né, uma doutrina de demônios, ela anula completamente o sacrifício de Cristo, né? Tanto é que vários, né, dos doutrinadores, né, do espiritismo zombam do sacrifício de Cristo. Zombam. Então, assim, por quê? Porque eles confiam, né, nas próprias obras, para ir sendo aperfeiçoado vez após vez, né, reencarnação após reencarnação, né, pelas próprias obras a pessoa vai sendo o salvador de si mesmo, né? E aí a gente vai olhando para esse mundão aí, né, que vai de mal a pior, né, e fico pensando, né, se houvesse de fato, né, reencarnação, não estaria funcionando, né, porque o mundo não está melhorando, não está geração após geração ficando cada vez, né, mais aperfeiçoado, melhor, né, desde, de 6.000 anos para cá já deveria estar já deveria ser o paraíso na Terra, né, de tão aperfeiçoados já que já deveria, né, estar assim, né? Então quanto precisaria ainda, né, para ter aperfeiçoamento aí? É completamente, né, um engano diabólico, né, essas doutrinas, e o texto é muito claro em dizer que aos homens, como aos homens está ordenado morrerem uma vez. Ou seja, isso é o que Deus determinou. O homem tem apenas uma vida. E é nessa única vida que esse homem deve buscar ao seu Criador, que esse homem deve reconhecer a Cristo como seu Senhor e Salvador. Não há segunda chance depois da morte, não vai ter outra vida depois, reencarnando e tal, para ser aperfeiçoado e ser salvo, não. É nesta única vida que nós temos que nós precisamos dar uma resposta ao Evangelho de Deus. Porque depois disso vem o juízo. E como nós vamos prestar contas diante de Deus? Confiando em nossas próprias obras, como os espíritas fazem? Ai daquele, né, que se chegar diante de Deus confiando nas suas próprias obras. Ou nós vamos chegar diante de Deus confiando no sangue de Cristo que foi derramado por nós. Essa é a única forma apropriada, meus irmãos, de nós nos achegarmos diante do trono de Deus para sermos julgados. Porque dessa forma, nós não seremos condenados, nós seremos salvos. Tanto é que, o que é dito aqui? Assim também Cristo, oferecendo-se, 28, né? Oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez. Ou seja, em sua segunda vinda, ele vem, quando diz assim, sem pecado, ele vem não para resolver o problema do pecado, não para carregar o nosso pecado, como ele fez na sua primeira vinda. Ele não vem para resolver o problema do pecado. O problema do pecado ele já resolveu, lá na cruz. E quando ele ressuscita ao terceiro dia. Quando ele se apresenta perante o Pai, fazendo intercessão por nós. Essa obra de Cristo é a que resolve o problema do pecado. Agora, quando ele vem pela segunda vez, quando ele retorna a essa terra, ele não vai vir para resolver o problema do pecado. Ele vai vir para reinar sobre esse mundo. Ele vai vir para julgar as nações. Especialmente ainda após o milênio. Porque ele vai reinar por 1000 anos aqui na terra e depois do milênio, os ímpios vão ressuscitar para a ressurreição do juízo. Aqueles que morreram quantas vezes? Uma vez só. Os ímpios todos só tiveram uma vida, morreram uma única vez e após o milênio serão ressuscitados para serem julgados pelo Senhor. Mas agora, e nós?
nós seremos ressuscitados se nós tivermos morrido, né, até a vinda do Senhor. Porque se estivermos vivos na vinda do Senhor, nós não morreremos. Nós simplesmente seremos transformados e seremos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. Mas agora, se, né, algum de nós, ou todos nós, tivermos morrido antes que o Senhor volte, o que vai acontecer na vinda do Senhor? Nós ressuscitaremos. E, juntamente com os crentes vivos, seremos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. O Senhor ele vai aparecer segunda vez. Especialmente, quem são aqueles que é dito aqui? Olha só, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Para nós. Nós que esperamos no Senhor, nós que o esperamos para a salvação. Aonde, no dia da sua segunda vinda, a redenção dos nossos corpos se completará. Aos que o esperam para a salvação. Aonde os mortos em Cristo ressuscitarão. Então, nesse dia, o dia é do encontro com o Senhor. Sem pecado. O texto já não disse várias vezes, né, que Jesus ele não tem pecado. Por exemplo, olha só. Hebreus 4, versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então veja que Jesus ele nunca pecou. Só que Jesus era sem pecado. Como também diz lá em Hebreus 7, versículo 26. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Então, Jesus ele é completamente sem pecado. Só que por que é que ele veio a essa terra? Para morrer por nós. Justamente para, como diz aqui, ó, levar os pecados de muitos. Hebreus 9, 28. Oferecendo-se uma vez para levar. Esse levar aqui também pode ser traduzido como carregar. Carregar os pecados de muitos. Então ele carregou os nossos pecados. Nossos pecados foram lançados sobre ele na cruz. 1 Pedro diz isso. Olha só. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Então ele carregou os nossos pecados no seu corpo ao morrer por nós na cruz. Ele levou os nossos pecados, só que ele foi ao céu. Ele levou os nossos pecados para o céu? Óbvio que não. Quando ele voltar, ele vai voltar com os nossos pecados? Óbvio que não. O problema do pecado já foi resolvido lá na cruz. Por isso que ele volta sem pecado. Pecado ele já levou lá na cruz e ficou lá. Por que ficou lá, meus irmãos? Porque é dito aqui, ó, Efésios capítulo 2, versículo 12 ao 15. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Nós éramos estranhos às alianças da promessa. Versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Ou seja, gentios e judeus em Cristo são feitos um único povo. E derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Então vejam que ele carregou os nossos pecados na cruz, ao mesmo tempo que diz aqui, ó, que na sua carne, ao ele ser crucificado na cruz, ele desfez a inimizade. E aí diz, tá, mas inimizade, aí dá uma explicação, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Que inimizade era essa, meus irmãos? Era simplesmente a inimizade entre nós? É principalmente a inimizade que havia entre nós e Deus. Que inimizade era essa? Era justamente a que consistia em nos
a lei dos mandamentos e ordenanças. Por quê? Porque uma vez que nós transgredimos a sua lei, os seus mandamentos, as suas ordenanças, nós havíamos, como transgressores da lei, nos constituído como inimigos de Deus. Portanto, Jesus, ele desfaz a inimizade entre nós e Deus quando ele carrega os nossos pecados. Outro aspecto também, só um outro detalhe. O Velho Testamento, o Pacto das Obras, não estabelecia que nós precisaríamos guardar toda a lei de Deus? Sim. Uma vez que nós não guardamos toda a lei de Deus, então nós merecíamos a morte, merecíamos a condenação. Agora, Jesus carrega os nossos pecados lá na cruz. E é dito lá em Colossenses, o seguinte, Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14. Colossenses 2, versículo 13 e 14. Quando vós estáveis mortos nos vossos pecados, quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Olha que interessante essa linguagem, meus irmãos. Ele riscou a cédula que era contra nós. Ou seja, havia um escrito de dívida. Que dívida era essa? Era a dívida que nós tínhamos adquirido por estarmos debaixo da velha aliança, do Velho Testamento, do Pacto das Obras. Então nós tínhamos uma dívida para com Deus. Essa dívida consistia em quê? No fato de nós não termos cumprido os seus mandamentos, as suas ordenanças. Vamos aqui, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária. E tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então, Jesus vem, ele nasce, né, debaixo da lei, e ele cumpre a lei. Ele é o único que cumpriu toda a lei. A justiça dele perante a lei de Deus é uma justiça perfeita. E aí ele vai, leva os nossos pecados, e como diz lá, Hebreus capítulo 9, versículo 15. Por isso é mediador de um novo testamento, para que intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, então, todas as transgressões que havia debaixo do primeiro testamento. As nossas transgressões, todas elas foram feitas debaixo do primeiro testamento, do Velho Testamento, do Pacto das Obras. Porque todos nós transgredimos a lei de Deus. Jesus vem e leva todos os nossos pecados. Uma vez que a definição de pecado é o quê? É a transgressão da lei. Então Jesus vem e ele cumpre a lei de modo perfeito. Ele leva os nossos pecados na cruz, ou seja, as nossas transgressões da lei, ele leva na cruz. Essa cédula é riscada, ou seja, é dada como quitada, porque ele, como nosso fiador, quita a nossa dívida na cruz, ao morrer por nós, ao ser punido em nosso lugar, aquilo que a lei exigia em relação a nossa morte. E aí, a justiça de Cristo perfeita é imputada sobre nós, os que cremos no seu sacrifício. Então, o seu andar perfeito, a sua vida perfeita é atribuída a nós. Olha a troca que acontece na cruz. A nossa vida terrível é lançada sobre Cristo, é imputada a Cristo. E ele nos substitui ao morrer por nós na cruz. E a vida perfeita dele é atribuída, é imputada a nós. Ou seja, com base então daí no Novo Testamento, do qual ele é o mediador. Para que intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do Primeiro Testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Nós então, os herdeiros da promessa, recebemos então a promessa da herança eterna. Agora, continuando aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 1. Porque tendo a lei
tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Então aqui deixa muito claro que todos os sacrifícios que havia instituídos pela lei de Moisés, que eram oferecidos continuamente, né, eles não podiam aperfeiçoar os que, por meio deles, né, se achegavam. Tentavam se achegar a Deus por meio deles. Não era por meio daqueles sacrifícios que eles eram aperfeiçoados. Versículo 2, de outra maneira teriam deixado de se oferecer. Porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Vê, se eles tivessem sido aperfeiçoados por meio daqueles sacrifícios, olha qual é a conclusão que a própria palavra de Deus nos diz. Que se eles tivessem sido aperfeiçoados, que diz? De outra maneira, teriam deixado de se oferecer. Então, se nós dizemos que o sacrifício de Cristo nos aperfeiçoou, como é que ele poderia ser renovado? Como é que poderia ser repetido? Como é que Jesus poderia se sacrificar novamente? Como é que alguém poderia supor que precisaria haver alguma repetição ou renovação do sacrifício de Cristo? Vejam que isso é realmente, novamente, como eu já disse antes, é dizer que o sacrifício de Cristo não foi perfeito. E aí se atribui o mesmo poder, a mesma eficácia ao sacrifício de Cristo do que havia lá na lei de Moisés. E aí não há diferença nenhuma. Portanto, justamente o que diferencia o sacrifício de Cristo dos sacrifícios que havia antes é que o sacrifício de Cristo, de fato, nos conduz à perfeição. Porque por meio do sacrifício de Cristo, a justiça perfeita dele é imputada a nós. Portanto, em Cristo nós estamos perfeitos. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, né, aqueles sacrifícios. Mas eles haviam sido deixados de se oferecer? Não, eles continuavam, ano após ano, sendo oferecidos, dia após dia sendo oferecidos. Por quê? Purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado, mas eles continuavam, sempre tendo consciência de pecado. Porque aqueles sacrifícios não podiam remover os seus pecados. Versículo 3. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Esse termo aqui, comemoração, meus irmãos, é a mesma palavra quando Jesus fala assim, ó, fazer isto em memória de mim. Né? Ou seja, esse comemoração não é no sentido de comemorar, no sentido de fazer festa. Porque às vezes o termo, né, comemoração, às vezes a gente fala, a gente vai comemorar um aniversário, né, e tal. Normalmente se entende comemoração como um ato festivo. Né? Mas a questão é que ele acaba, no nosso contexto atual, o termo comemoração, assumindo esse aspecto de festividade. Tá? Mas a palavra em si, comemoração, ela tem o sentido de trazer a memória. Né? Comemorar no sentido, né, de relembrar. Nesse sentido, comemoração, ou seja, você está relembrando o nascimento da pessoa. Então, comemorando, né, o seu nascimento, o seu aniversário. Então, nesse sentido é o termo comemoração. Portanto, né, trazer a memória, trazer a lembrança. Então, simplesmente o que era feito ano após ano, quando se tinha lá o dia da expiação, tudo mais, lá que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, se fazia a comemoração, ou seja, se trazia novamente à memória, né, os pecados. Se fazia a lembrança. Né, ó, vocês são pecadores. É isso. Não se esqueçam, vocês são pecadores. Basicamente é isso que o papel, né, que a lei tinha, né, para fazer, né, colocar todo mundo debaixo do pecado, ao tornar nós muito bem cientes, né, de que nós somos pecadores. E de fato, nós somos. Mas glória a Deus, por meio do sacrifício de Cristo, nós, pecadores, somos feitos justos. Nós somos justificados por meio da fé no sangue de Jesus. Aí diz assim, ó, versículo 4, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Vejam, o texto é muito claro, impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Por isso, versículo 5, por isso entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Olha que interessante, meus irmãos, aqui nós temos uma revelação de uma espécie de conversa entre o filho e o pai. Entrando no mundo. O que é isso, meus irmãos? É quando Jesus estava
encarnando, ou seja, sendo concebido no ventre de Maria, entrando no mundo. Ele podia falar isso em sua plena consciência? Sim, ele é Deus, ele sempre existiu. Então ele fala isso, né, como Deus que estava ali se manifestando em carne. Sendo feito naquele momento um embrião no ventre de Maria. E nesse contexto, ele fala ao Pai. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Por que ele precisou ter o seu corpo preparado no ventre de Maria? Para que ele pudesse morrer por nós, como um sacrifício perfeito. Sacrifício e oferta não quiseste, mas que tipo de sacrifício e oferta Deus não queria? Aqueles de animais, de bodes, bezerros e tal. Não que ele não queria o sacrifício, né, e oferta do corpo de Cristo. Senão haveria até uma contradição aqui. Para que ele ter um corpo? Né? Sim, num aspecto absoluto, Deus não queria. Deus não queria aqueles que já haviam sido estabelecidos. Aquilo não era suficiente para tirar os nossos pecados. Mas aí Deus vai e estabelece. Deus traz algo que vai sim ser suficiente. Que é o corpo de Jesus. Corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim. Põe aí Gênesis 3:15. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Jesus é a semente. Entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça. Jesus é a semente da mulher que feriria a cabeça da serpente. E que a serpente feriria o seu calcanhar. Jesus é essa semente. No princípio do livro está escrito de mim. O fato, meus irmãos, de a serpente ferir o calcanhar de Cristo, o que isso aponta? Aponta para a sua morte. Ou seja, que ele morreria. Normalmente o que acontece quando uma serpente venenosa pica o calcanhar de alguém? E especialmente, pensa, lá na época lá, tinha soro antiofídico. E mesmo hoje, né, que dependendo do contexto onde tu tá, pode até existir soro, mas muitas vezes tu não tem acesso ao soro. Não dá tempo de chegar até onde tem o soro. E muitas pessoas vão a óbito por causa de uma picada no calcanhar de uma serpente. Então Jesus já estava apontando aqui para o quê? Que Jesus seria morto. Seu calcanhar seria ferido, ele seria morto. Mas, ao mesmo tempo em que ele seria morto, a gente não leu ali o versículo ali em Colossenses, né, mas na sequência do que eu tinha lido antes, né, do escrito de dívida, né, que é encravado na cruz, tal, na sequência, ele, logo no versículo abaixo, vai dizer que na cruz, né, em si mesmo, ele expôs, ele vence, ele triunfa sobre os principados e potestades. Olha só, vamos abrir ali o texto rapidinho, né? Colossenses 2, olha só, vou ler novamente o 14 e aí vamos ler o 15 também. Ó. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. O que ele cravou na cruz? O Velho Testamento. Ele encravou na cruz. Aquele escrito de dívida que era contra nós. Está quitado. E aí o que diz na sequência? 15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Ou seja, ele esmagou a cabeça da serpente aqui. Tudo isso por meio do seu sacrifício na cruz. Do sacrifício do seu corpo. Portanto, lá em Hebreus 9, quando diz assim: por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocausto e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim,
para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, versículo 8 agora, Hebreus 10, versículo 8. Como acima diz, sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então veja que todas as coisas eram oferecidas segundo o padrão estabelecido na lei, segundo o padrão estabelecido no Velho Testamento, nesse velho pacto. Então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então Jesus fala isso ao Pai. Eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. E especialmente nós vemos isso assim, quando ali no Getsemane orando. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ou seja, Jesus vem e ele se coloca completamente à disposição da vontade do Pai. Eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. E que nesse sentido nós venhamos a imitar a Cristo. Que da mesma forma nós nos coloquemos à disposição de Deus para fazer a sua vontade. Jesus veio para fazer a vontade de Deus, cujo objetivo final era morrer, cujo objetivo principal era morrer por nós na cruz. É óbvio que, nesse sentido de redenção, né, nenhum de nós vai morrer na cruz. Jesus ele é o Salvador, o único. A sua glória como Salvador não é compartilhada por ninguém. Mas nós devemos nos colocar para fazer a vontade de Deus. Tudo aquilo que o Senhor tem revelado. Que nós venhamos a crescer nesse entendimento da vontade do Senhor. Aí diz assim, então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Tira o primeiro o quê? O primeiro testamento. Para estabelecer o segundo testamento. Tira o primeiro. O Velho Testamento. Para estabelecer o segundo, o Novo Testamento. No sangue de Jesus. Tira o pacto das obras. Para estabelecer o pacto da graça. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Vejam, Jesus disse, né? Eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. E qual foi a vontade do Pai? Foi que Cristo morresse por nós na cruz. Que ele fosse uma oferta, uma oblação pelos nossos pecados. Portanto, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita quanto? Várias vezes? Não, mais uma vez repetido. Feita uma vez. Versículo 11. E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Então, novamente, ele está aqui relembrando, né, aqueles sacerdotes lá que lá no templo, todos os dias estavam lá oferecendo sacrifícios pelos pecados. Mas fica dito que nunca podem tirar os pecados. Alguém que adentrar numa missa, lá, o que o padre vai estar fazendo? Toda a missa. Vai estar lá oferecendo, olha a heresia, né? Oferecendo novamente Jesus em sacrifício. Renovando, repetindo o sacrifício de Jesus. Olha como, sabe, como há uma anulação, sabe? Simplesmente é uma anulação da nova aliança, do Novo Testamento. Aquilo que é feito, né, no romanismo. Mas, continuando aqui, mas este, no caso Jesus Cristo, né, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Ou seja, ele está assentado por quê? Porque ele finalizou a sua obra. Ele já resolveu o problema do pecado. Ele está sentado à destra do Pai. A única coisa que ele faz hoje é o quê? Interceder por nós. Continuando. Versículo 13. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés.
Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Mais uma vez, meus irmãos, nós temos aqui a repetição dessa verdade. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Portanto, não precisa haver repetição alguma do sacrifício de Cristo. A única coisa que nós precisamos fazer é depositarmos a nossa fé no único sacrifício que Jesus fez, na cruz. E ponto. Isso é suficiente para nós sermos aperfeiçoados, para nós sermos santificados, para sermos salvos, justificados. Nada mais. Jesus já completou a obra de redenção. Ele disse lá na cruz antes de morrer, está consumado. Ponto. Então que a nossa fé, meus irmãos, no sacrifício de Cristo seja cada vez mais fortalecida, que não sejamos abalados em nossa fé, mas cada vez mais fortalecidos. Quando vierem dúvidas, será que eu sou salvo, será que eu não sou? Simplesmente confessa teus pecados a Deus e deposita a tua fé, a tua confiança no sacrifício de Cristo. Continuando aqui, versículo 15. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito, aqui novamente vai repetir o padrão da nova aliança. Mas olha só que interessante, também o Espírito Santo nolo testifica. Isso mais uma vez mostra o quê? Que toda a Escritura, quem é que moveu os profetas, apóstolos a escreverem? O Espírito Santo. Portanto, toda a palavra de Deus, ela também é palavra de quem? Do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é Deus. Por isso que aqui é atribuído, não a Jeremias ou a qualquer outro, mas sim é atribuído a palavras do Espírito Santo. O que é que são palavras atribuídas ao Espírito Santo? Versículo 16 e 17, que é uma citação de Jeremias. Uma citação do que está escrito lá em Jeremias, capítulo 31. Então, e também o Espírito Santo nolo testifica. Porque depois de haver dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações, e as escreverei em seus entendimentos, acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Então esse é o testemunho do Espírito Santo para nós, meus irmãos. E aí nós vemos um aspecto, eu quero agora chamar uma atenção aqui, a questão do termo lei. Olha o que é dito. Porei as minhas leis em seus corações, e as escreverei em seus entendimentos. E nós temos falado aqui sobre o Velho Testamento. Várias questões, várias vezes o termo lei já foi trazido nesse aspecto de vínculo com o Velho Testamento. E por isso nós precisamos entender aqui algumas distinções, porque nem sempre que aparece a palavra lei, ela sempre vai ter o mesmo significado. Algumas vezes o termo lei vai estar apontando para os 5 livros da Bíblia, os 5 primeiros livros, chamados, que a gente conhece também como Pentateuco, 5 livros escritos por Moisés. Então, muitas vezes o termo lei vai estar se referindo a esses 5 livros. Entendo que toda vez que, aliás, o termo, a expressão Velho Testamento, ou Pacto das Obras, ou algo nesse sentido, ele não é a mesma coisa que os 5 livros da lei de Moisés. Tá? São coisas distintas. Os 5 livros ali que compõem a lei de Moisés e tal, isso é uma coisa. A lei no sentido de Pacto das Obras, no sentido de Velho Testamento, é outra coisa. A lei no sentido de padrão moral de Deus, que inclusive revela o próprio padrão de justiça de quem Deus é. Esse padrão moral de Deus, ele pode passar? Não. Ele permanece. Então esse padrão moral, ele foi, digamos assim, revogado? É óbvio que não. Óbvio que não. Então quando fala assim de o Velho Testamento sendo abolido, não é no sentido de que os 5 livros de Moisés não têm mais validade. Não é nesse sentido, não entendo dessa forma. Então é o padrão moral da lei que não tem mais valor, agora a gente tem uma lei diferente e tal.
Não é disso que está falando. Só para deixar, sabe, para esclarecer os pontos, né, essas distinções de significado do termo lei. Então, em que sentido é que a lei foi abolida, né, quando se fala assim? É no sentido da lei quando ela revela o velho pacto, o pacto das obras. Ou seja, onde por meio das obras tu teria vida. Esse padrão de aliança, que inicialmente foi transgredido por Adão e posteriormente foi sendo transgredido por toda a humanidade, continuamente, esse padrão, né, de onde tu tem uma aliança originária com Deus, o pacto das obras, portanto o pacto da lei, onde tu precisaria cumprir tudo para daí ter vida, esse padrão, essa aliança foi abolida. Há um outro aspecto que também houve uma abolição, que é no que tange aos tipos que apontavam para Cristo. Por exemplo, os sacrifícios, o sacerdócio, o próprio tabernáculo e templo, todas essas coisas eram sombras, eram tipos que apontavam para Cristo. Eles foram cumpridos em Cristo e, portanto, perderam a sua validade. Foram revogados no sentido de não terem mais utilidade. Por quê? Porque eles eram apenas sombras e cumpriram o seu papel. Portanto, uma vez que houve um cumprimento do papel, não há mais a necessidade de se manter as sombras, né, de continuar, de edificar um novo tabernáculo, um novo templo, de continuar fazendo algum sacrifício. Então, esse aspecto da lei passou, né, no sentido de não ter mais validade para, né, obedecermos aquilo, no sentido de esses rituais, né, esses aspectos cerimoniais da lei. Mas agora todo o padrão moral de Deus permanece, tanto é que, o que é dito aqui? Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. A lei, está falando da lei aqui. Mas que lei é essa? É os sacrifícios lá de bodes, touros? É essa lei que Deus vai escrever nos nossos corações? Óbvio que não. É a lei do sacerdócio de Arão, que... Óbvio que não é esse tipo de lei, mas é o padrão moral de Deus. De justiça de Deus. Esse padrão. E que nós vamos ter de forma abundante ao longo, né, do Pentateuco ali. Nós temos muita lei moral ali que simplesmente é para o nosso ensino e inclusive é para a nossa prática. Ou será que nós não devemos guardar, por exemplo, o mandamento de não terás outros deuses diante de mim? Será que isso foi revogado, isso passou? É óbvio que não. Pelo contrário, essa é uma lei que ela passa a ser inscrita em nosso coração quando nós estamos na nova aliança. Aí olha só o que nos é dito aqui em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Do que está falando aqui, meus irmãos? É justamente desse padrão da nova aliança, desse padrão do Novo Testamento, onde a lei de Deus passa a ser inscrita pelo Espírito Santo em nossos corações. Aí diz assim, versículo 4, e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. E aí alguns, né, acham, a letra mata, olha só, não pode estudar muito a Bíblia, né, porque a letra mata. Fica assim. Ai. Como é que a gente faz para, né, para começar, né, a fazer a pessoa entender? Letra, meus irmãos, aqui, tanto no versículo, aliás, tanto no meio do versículo como no final, né, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, o Espírito vivifica. Letra aqui, meus irmãos, é um sinônimo de lei. De lei. Mas e lei em que sentido? É lei no sentido de pacto das obras.
Lei no sentido de que se tu não obedecer, tu morre. Tu é condenado. Que era esse uma das funções da lei. Colocar todo mundo debaixo do pecado. Portanto, colocar todo mundo debaixo da morte. Então a lei, nesse aspecto, era um ministério de morte. Porque ela colocava assim, todo mundo está morto em seus delitos e pecados. Ponto. Então, a letra mata, ou seja, né, o pacto, o Velho Testamento, o pacto das obras, alguém conseguiria ter vida por meio desse pacto? Não. Todo mundo estaria debaixo da morte. Aí diz assim, versículo 7, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, isso deixa bem claro aqui, né? Ou seja, né, a aliança que foi estabelecida no Sinai. Inclusive, né, ou seja, os próprios mandamentos de Deus faziam parte dessa aliança. Só que, em que aspecto? Nos colocando um padrão para nós praticarmos, para nós obrarmos e dessa forma termos vida. E aí, aquilo que nos era para a vida acabou sendo um instrumento da nossa morte. Esse é o ponto. Olha só. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Vejam, o pacto das obras, meus irmãos, ele nos trazia a condenação. O Velho Testamento, novamente, não os 39 livros que acabou sendo chamado de Velho Testamento. Quando fala Velho Testamento, a gente já vai ler aqui, né, a expressão Velho Testamento, não está falando de 39 livros, meus irmãos, está falando dessa velha aliança, desse pacto das obras, que estabelecia que nós precisaríamos guardar toda a lei em todos os seus preceitos para termos vida. E quando nós transgredíssemos em um só ponto, estaríamos debaixo de maldição. Aí diz assim, então, se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais será em glória o ministério da justiça, porque por meio do pacto da graça, do Novo Testamento, do sangue de Jesus, nós somos justificados. Portanto, é um ministério de justiça. Versículo 10, porque também o que foi glorificado nessa parte, não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, ou seja, o Velho Testamento, ele não tinha a intenção de ser permanente. Deus, desde a eternidade, ele já tinha a intenção de nos salvar por meio do Novo Testamento. De nós termos uma relação eterna com ele por meio da aliança eterna. O pacto da graça. Portanto, o pacto das obras, desde o princípio, sempre foi a intenção de Deus que ele fosse transitório. O Velho Testamento, a intenção de Deus é que fosse transitório, passageiro. O que é permanente é o pacto da graça, o Novo Testamento. Aí diz assim, tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. 13, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, mas os seus sentidos foram endurecidos. Aqui ele está falando de quem? Dos judeus incrédulos, aqueles que não receberam, que não creram em Jesus. Os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Então vejam, aqui diz que o Velho Testamento foi por Cristo abolido. Mas que Velho Testamento é esse que foi por Cristo abolido? Não é a Escritura que foi abolida. É apenas o pacto das obras. O Velho Testamento nesse sentido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Vejam, eles leem Moisés com um véu sobre o coração. Mas agora, se eles lessem Moisés sem o véu, aí eles iriam perceber tudo aquilo onde na lei de Moisés apontava para Cristo. Jesus não fala, se crescem em Moisés, creriam em mim, porque de mim escreveu ele. Jesus não fala isso. Então veja como a lei de Moisés, como escrito, ela não trata somente de um pacto de obras ou somente do Velho Testamento. Não, ela também fala, aponta para o pacto da graça. Por isso que, sabe, de modo algum,
Quando fala que o Velho Testamento que foi abolido por Cristo, não está falando dos livros que compõem lá os 39 livros, que apenas posteriormente acabou sendo dada essa nomenclatura. Mas, biblicamente, quando se fala em Velho Testamento, não está se falando de livros da Bíblia. Tá? Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é o Espírito. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Então olha como é estabelecido Dois padrões aqui. Um, onde tu é justificado pela fé, o pacto da graça. Outro, onde, para que tu pudesse ter vida, tu precisaria fazer. Ou seja, obrar, né? Ter as obras, né? Só a lei não é da fé, mas o homem que quer essas coisas, por elas viverá. Então o pacto das obras, né, o pacto da lei, o Velho Testamento, ele estabelecia que nós precisaríamos cumprir toda a lei, sem transgredir em um só ponto. Como diz ali, ó, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Então aquele que transgredisse um só ponto estava debaixo de maldição. E era o que tinha acontecido conosco, porque todos nós estávamos debaixo da lei. E, portanto, todos nós estávamos debaixo de maldição. Mas agora, o que acontece? 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Isso é o que vale só para os judeus ou para nós gentios também? Para nós gentios também, porque todos nascem debaixo da lei. Judeus e gentios. A não ser que é só os judeus que foram resgatados da maldição. E essa palavra aqui não se aplica a nós. Será que se aplica ou não se aplica? Gálatas foi escrito principalmente para gentios ou foi só para judeus que Paulo escreveu aos Gálatas? Foi principalmente para os gentios, instruindo eles a não serem circuncidados. Aí, depois vai dizer o seguinte, ó. Aqui em Gálatas, agora capítulo 4. Capítulo 4, versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Vejam, Jesus nasceu sob a lei. Ou seja, Jesus nasceu debaixo do Velho Testamento, assim como todos nós nascemos debaixo da lei, debaixo do Velho Testamento. Jesus também nasceu dessa forma. Só que qual a diferença? Jesus não nasceu com uma natureza pecaminosa como nós. E Jesus cumpriu toda a lei, diferente de nós. Portanto, todos nós merecíamos a morte, a condenação. Mas Jesus, ele teria sido o único homem nascido nessa terra que teria conseguido ser salvo por meio do pacto das obras. Então ele cumpriu o pacto. Ele cumpriu tanto positivamente o pacto das obras do Velho Testamento, como também ele leva sobre si todos os pecados que haviam debaixo desse pacto do Velho Testamento. Todos os nossos pecados que havia debaixo desse pacto, ele leva no seu corpo e morre por nós. Versículo 5. Né? Nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Simplesmente, se é dito assim, ó, que nós então não estávamos debaixo da lei, significa então que Jesus não teria remido os nossos pecados. E aí então, para eu dizer, não, mas ele remiu os meus pecados sim, então eu tenho que reconhecer que eu também estava debaixo da lei. Ou seja, todos nós estávamos debaixo da lei. Porque Jesus ele vem para resgatar quem? Ele vem para remir a quem? Para remir os que estavam debaixo da lei. Ou seja, todos nós estávamos debaixo da lei e fomos remidos pelo sangue de Jesus. E aí, no capítulo 4 ainda, e no versículo 20, ele vai dizer o seguinte: eu bem quiser agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Vejam que havia alguns cristãos lá em Gálatas que estavam novamente querendo ser circuncidados e se colocar debaixo da lei, guardar a lei de Moisés para, dessa forma, serem justificados. O que queria acontecer? Eles iam estar novamente se colocando debaixo do pacto das obras. E aí tem como ser salvo por dois pactos ao mesmo tempo? Não, ou é um ou é outro. Ou é graça, ou é obras. Dizei-me que quereis estar debaixo da lei. Não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava
nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria, porque estas são as duas alianças, ou seja, os dois pactos. O pacto das obras e o pacto da graça. Uma do Monte Sinai, o pacto das obras, né? Gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima, né, estabelecida sobre o Monte Sião, é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito, alegre-te, estéril, que não dás à luz. Esforça-te, clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaac. Aí depois, no capítulo 5, versículo 1, e aqui eu finalizo, diz assim, estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Então vejam, no momento que alguém se deixar circuncidar, é a mesma coisa dizendo assim, ó, eu não quero mais estar debaixo do pacto da graça, do Novo Testamento, e eu quero tornar a me colocar debaixo da lei, debaixo do pacto das obras, debaixo do Velho Testamento. Dessa forma, qual seria o padrão para ser salvo? Guardar toda a lei sem transgredir um único ponto. Porque se transgredir um único mandamento é suficiente para a condenação eterna. Vejam, né? De novo protesta. Todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Então, aquele que deseja se justificar a si mesmo por meio das suas obras, cai da graça, ou seja, não está mais debaixo do pacto da graça, mas sim debaixo, novamente, do pacto das obras. E depende de si mesmo para ser salvo, portanto, será condenado. O único meio de nós sermos salvos é pelo meio do pacto da graça, onde Jesus ofereceu um único sacrifício por nós, totalmente suficiente, e onde é dito, e portanto, nos perdoa, nós somos então remidos de todos os pecados, por meio do sacrifício único de Cristo. E como diz lá em Hebreus 10, 18, ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Portanto, o sacrifício de Cristo é perfeito, feito de uma única vez, para nunca mais ser repetido. E a salvação por meio dele é perfeita. A salvação por meio desse pacto da graça é uma salvação perfeita, irmãos. Amém?